Boa tarde, o meu nome é Dirce, sou cuiã, sou da TI Ivanuíri, sou cangangue. A minha trajetória na cultura está sendo um longo caminho. Não foi fácil nós acordar a nossa cultura, porque a nossa cultura ficou há muitos anos adormecida. Então a minha trajetória foi e está sendo bastante trabalhosa, porque como há muitos anos que ela estava adormecida, então não foi fácil, porque a gente começar do começo, fazendo as nossas roupas, fazendo os nossos instrumentos da dança, né? Nós também pesquisando os nossos mais velhos, que eu pesquisava a minha mãe, né? E a minha mãe era difícil, né? Para poder, ela tinha medo de estar ensinando a gente, não foi fácil, mas foi com muita alegria que hoje eu canto, eu danço, né? Tudo que minha mãe ensinou, né? Eu estou ensinando para minhas crianças, para o meu jovem, né? Estou sempre explicando para eles que nós indígenas, nós não podemos esquecer o que nós somos, mesmo que tudo que eles tiver, mesmo que eles estudar para fora, eles são indígenas, eles têm que estar dentro da cultura, eles têm que estar dentro do costume deles, né? Então, não é fácil. Não é fácil levar a cultura, na minha trajetória de longa caminhada, de longo trabalho, não foi fácil, mas é com muita alegria que eu abracei, né, abracei essa causa, a nossa causa, que é acordar a nossa cultura. E nós, cangangue, voltamos a cantar, voltamos a dançar, voltamos a fazer tudo que já estava praticamente esquecido. Para nós, não só para nós mulheres indígenas, e para não indígena também não é fácil a gente ser líder e estar na frente de tudo. Não é fácil, porque dentro da nossa reserva indígena e até mesmo fora, nós mulheres indígenas, falo como mulher, nós também sofremos muito preconceito, porque os homens acham que só eles podem, né, e não aceitam muito as mulheres estar na frente. De primeiro, quando aqui na nossa aldeia, a gente participava das reuniões, mas só que as mulheres não tinham voz, né? E nós, eu e minha mãe, junto com a minha mãe, nós não aceitava isso. Então, o que tinha para falar, nós falava, nós decidia, entendeu? Então, a gente, não é fácil, a gente sempre enfrentamos os preconceitos de mulher guerreira, mulher indígena guerreira. Então a gente sofre sim, nós sofremos muito com isso, sofremos muito com o preconceito. Mas essa barreira a gente está sendo quebrada, né? E cada vez tendo mais mulheres na luta, né? Então isso para mim é gratificante, porque não só eu, mas tem muitos parentes, as parentas aí lutando também, né? Também pelo preconceito, né? O preconceito é duro de falar essa palavra preconceito, porque nós nascemos também para lutar. Não só os homens, mas nós mulheres, porque nós lutamos para defender também os nossos filhos, para defender a nossa comunidade, para defender o nosso povo. Porque nós entendemos muito mais de luta, porque nós luta desde cedo. Desde cedo a gente luta, porque nós mulheres temos muita coisa nas nossas costas, nós temos que cuidar da casa, nós temos que ajudar os nossos esposos, sempre nós estamos na luta. Então eu não sei para que todo esse preconceito. Então nós mulheres guerreiras, nós vamos continuar firme, lutando, sempre na luta. Eu continuo nessa luta pela cultura, porque nós temos também, continuo falando, porque nós temos os nossos frutos, que é as nossas crianças. Então eu continuo sim na luta e vou continuar sempre lutando. Nunca vou deixar de lutar.
E vou continuar sempre lutando pela nossa cultura e também ensinando as nossas crianças a lidar também com os preconceitos, para eles continuar e sendo guerreiros e lutando pela cultura. Nessa longa caminhada, a gente vai caminhando, porque a nossa cultura e os nossos costumes é a nossa identidade, porque sem a nossa cultura e sem os nossos costumes, nós deixamos de existir, porque não adianta nós morar dentro de uma reserva indígena, nós falar cangangue, se nós não temos cultura. Então a cultura, para nós, é a nossa identidade. Então nós não podemos deixar esquecer da cultura, esquecer o nosso costume e esquecer o que somos. Porque a gente nós já estava sendo esquecido. Mesmo que nossos mais velhos falavam na língua mãe, tinha o costume, mas tinha tirado um pouco a cultura, porque assim, tirado eu digo, não tirado deles, dos nossos mais velhos, mas os meus mais velhos tinham medo de falar, tinha medo de falar da cultura, tinha medo de falar na língua mãe, tinha medo de falar do costume, porque eles tinham medo de acontecer o que aconteceu no passado. Por isso que nós estava sendo esquecido. Mas hoje eu agradeço os nossos parceiros, porque hoje nós temos parceiro que luta também na nossa causa indígena. Então é isso também que motiva e que dá força para a gente, que nós temos essa resistência. Porque nós temos essa resistência por causa dos nossos parceiros. Porque antigamente, com nossos mais velhos não tinha essa parceria. Mas hoje não. Hoje está mais fácil de lutar, de ser resistente e cada vez mais refortalecido, porque nós temos nossos parceiros que motivam a gente nessa longa caminhada.